E a pregação dessa noite, ela tem um tema, ela tem um título. E esse título fala sobre um lugar para pertencer. E se você tem papel e caneta, que você anote, para que você possa de fato entender. Porque esse culto só faz sentido se a gente aprender alguma coisa com isso. E se a gente levar isso para nossa casa, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Não interessa as emoções, muitas vezes, que nós sentimos aqui dentro. O que mais vai interessar é o que eu aprendo e o que isso muda na minha vida. Concordam comigo? Concordo? Senão é só mais um show no estilo gospel para a gente assistir, né? Uns tocam, aí a gente escuta uma pessoa falando, pregando, dando como se fosse uma palestra. Mas isso não é um ambiente para ser um show, ele é um ambiente para que a gente possa aprender algo, amém? Quero que, antes da gente começar então, que você entenda algo sobre a palavra dessa noite. Que essa palavra foi preparada não para puxar a orelha de ninguém, nem para afugentar ninguém, nem para dar um tapa de luva em ninguém, mas essa palavra foi preparada para ser uma forma de ensinar quem está aqui há muito tempo e quem é recém-chegado, talvez principalmente. É uma palavra de ensino. E essa palavra eu estudei nos últimos 60 dias, e eu venho estudando vários capítulos sobre essa palavra. E essa palavra, ela veio inspirado num livro que eu estou lendo, que eu sigo lendo e estudando e aplicando esses entendimentos, esses conhecimentos, que é um livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Alguém já leu esse livro aqui? Temos alguns aí, né, que já leram esse livro. Eu confesso que hoje de manhã eu estava lá no sítio, a gente estava aproveitando, e a minha garganta geralmente no inverno ela me deixa na mão, e aí eu pensando na minha cabeça, vou ligar pro meu pai, vou dizer, o preletor da noite, que é meu sogro, não vai poder estar com a gente, então eu não tenho voz, e eu queria trazer a palavra, mas eu não tinha, a minha garganta estava me deixando na mão. E eu pensei, não, vou ligar pro meu pai. E aí, de repente, a gente estava sentado no sofá, ao redor do fogão a lenha, e a gente começou a meditar e a conversar sobre a palavra que eu iria ministrar à noite. E aí, meu coração voltou a queimar, e eu pensei, não, o Senhor está sinalizando que eu preciso entregar uma palavra de ensino, uma palavra para que a gente possa aprender. Então, eu quero que você aprenda com isso que eu quero trazer. E o terceiro ponto, então, é que essa palavra que eu vou ministrar são pontos que eu vou ministrar através de livros, livros que estudam sobre a palavra do Senhor, pontos que a Bíblia traz e pontos também de um posicionamento dessa casa, dessa igreja. Afinal, a gente tem um manifesto na fachada da nossa igreja. Quantos aqui já repararam o manifesto que está na fachada dessa igreja? Se fala uma igreja, família que ama você. Então eu quero chamar a atenção, porque a palavra dessa noite, ela contém duas palavras-chave. Uma palavra é corpo e a outra palavra é família. E nós vamos aprender e nós vamos conversar. Conversar não, porque só eu vou falar, vocês vão me escutar, né? Isso não é uma conversa, isso é uma pregação, uma palestra, uma fala. Então eu vou falar sobre corpo e sobre família nessa noite. Mas essas são as palavras-chave da noite. Mas existe um segredo por trás dessas duas palavras-chave, que essa palavra é constância. E o Estevão leu aqui antes na Bíblia dele, e ele falou sobre permanecer na congregação dos justos, permanecer. E tem a ver com constância, a nossa caminhada no Senhor, a nossa jornada na fé, a nossa jornada na nossa família, na família de origem ou na nossa família que a gente começa a partir
do nosso casamento, com os nossos filhos, a nossa jornada do nosso trabalho, o profissional que nós vamos ser. Não interessa qual área da sua vida que você quer ter sucesso. Você só vai conseguir sucesso se você tiver constância. Mas essa constância é a repetição não dos seus erros, e sim dos nossos acertos. Concordam comigo? Quem vive errando vai ter sucesso em alguma área? Não. Quem vive repetindo os mesmos erros, vai ter sucesso em alguma coisa? Não. Mas eu aprendi. Não aprendeu, porque se tivesse aprendido, estaria repetindo o aprendizado, repetindo as coisas que você aprendeu, repetindo os nossos acertos. Então, hoje é uma conversa de corpo, de família, mas é uma conversa de constância também. E tudo começa na nossa vida, e vocês estão aqui hoje nesse culto, porque um dia, alguns de vocês, ou todos que estão aqui, e quem ainda não fez esse movimento vai ser convidado no final dessa noite para fazer, aceitaram Jesus Cristo. Antes de aceitar Jesus Cristo, nós éramos uma obra de Deus, uma criação, uma criatura. Nós éramos criatura de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu numa cruz por nós e Ele ressuscitou no terceiro dia, e eu confesso isso com a minha boca, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me batizar, eu quero viver uma vida para Ti. Eu me torno não mais uma criatura, mas agora eu me torno filho, filha da família de Deus, dessa grande família. Antes disso, nós somos uma criatura. Então tá errado quando se diz que todo mundo é filho de Deus. Não, todos nós somos criaturas, criação de Deus. Tudo que existe no planeta é uma criação de Deus. Até mesmo a tecnologia, até mesmo os aviões, até mesmo o smartphone, até mesmo tudo que existe, nada é criado, a não ser se não fosse da sabedoria de Deus, dá para o ser humano. Então tudo é criação de Deus. Mas o Senhor, Ele tem um convite, e eu vou exemplificar isso para vocês. Deus, Ele não precisava de uma família, vocês sabiam disso? Deus, Ele não precisava ter filhos, Ele não precisava ter uma família, mas Ele queria. Concordam comigo? Se você não concorda ainda agora, mais um pouquinho você vai concordar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e o Mauro nos unimos há 13, quase 14 anos atrás. E a gente decidiu ter uma família. E a gente decidiu ter o Abel, e já tinha o Jeremias. E agora, nos últimos meses, a gente decidiu que eu e ele, nós queremos mais um filho. Precisa de mais um filho? Não, mas nós queremos mais um filho. Porque existe uma diferença entre precisar e querer. A gente precisa de saúde, a gente precisa do ar que nós respiramos, nós precisamos de recursos para pagar as nossas contas, a gente precisa de muitas coisas. Mas, assim como Deus, vou escolher, e eu escolhi ser mãe, e agora eu escolhi ter mais um filho. Da mesma forma, Deus escolheu ter uma família com muitos filhos. Ele escolheu, nós fomos feitos para ser alvo do amor de Deus. Então, contextualizando tudo isso, você só precisa fazer um movimento para fazer parte da grande família do Senhor, da grande família do Pai. Você só precisa dizer: Jesus Cristo, eu te aceito. Eu reconheço que Jesus veio de uma virgem. Eu reconheço que Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que Ele ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso que se fala, que se conta numa igreja ou fora de uma igreja ou através de alguma pessoa, eu reconheço. E a partir dali, nós somos convidados a fazer parte de uma grande família. E essa família, ela vem com benefícios, né? A gente estava assistindo uma vez um documentário, eu e meu filho, da Georgina, a esposa do Cristiano Ronaldo, né?
Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente se torna pai, mãe, a gente começa a gostar de coisas que a gente nem dava bola antes, porque os nossos filhos começam a gostar daquilo. A gente começa a aprender coisas, e eu vou contar um segredo para vocês. Eu tô a semana toda escutando a Rádio Grenal para saber as atualizações da Copa e eu conversar com meu filho de noite. Porque eu quero ter muito assunto para falar com ele. Então, eu começo a aprender com os caras que não entendem nada, que eu já percebi, que só fico discutindo entre eles ali, mas eu expresso a minha opinião e a gente fica debatendo sobre futebol, eu e o Abel. Porque o Mauro sabe, Jeremias não dá bola que ele não entende mesmo, né? Jeremias segue a vida, mas eu sou uma mãe interessada no meu filho. Então eu vou lá, boto a Rádio Grenal, vou pro trabalho escutando a Rádio Grenal, volto do trabalho escutando a Rádio Grenal e ali tô processando, daí quando eu chego lá eu dou minha opinião sobre futebol e a Copa do Mundo. E aí eu comecei a assistir o documentário da Georgina. Uma mulher maravilhosa, linda, inteligente. Meu Deus do céu, assim, olha, muito maravilhosa. E aí o Abel se sentou do meu lado e começou a assistir, porque afinal de contas era a família de quem? Que estava mostrando daqui, do Cristiano Ronaldo. E ele, isso faz uns 3 anos que a gente começou a assistir. Daqui a pouco, finalizando ali aquele episódio, ele virou para mim e falou assim: mãe, já pensou eu ser filho do Cristiano Ronaldo? O pai dele chegou em casa, entreguei ele pro pai dele. Como assim, cara, ser filho? Não, pai, eu não quero dizer que não é bom ser teu filho, mas já pensou? Ele começou a olhar toda a família do Cristiano Ronaldo, ele pensou quanto privilégio ser filho do Cristiano Ronaldo. Mas agora nós somos chamados por uma família muito grande. Uma família com muitos privilégios. E um desses privilégios é o nome dessa família. Nós recebemos um novo nome na nossa vida. E esse nome nos dá direito a tantas coisas. Nós recebemos o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas quando nós nos tornamos parte da família de Jesus. A gente recebe o direito da intimidade com o Pai através dessa família. E o que vem através dessa intimidade? Você vai saber de coisas que as pessoas não sabem. O Senhor vai te dar poder sobre coisas que outras pessoas não têm poder. Deus não pode depositar poder sobre uma criação, mas Ele pode depositar o poder dele sobre os filhos. Deus não pode revelar coisas para as criaturas dele, mas Ele pode revelar grandes coisas para os filhos dele. Então, amanhã a gente sai na frente de muita gente pelo fato de você ter escolhido se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Amanhã, quando as coisas se levantarem contra ti, você está à frente daquelas pessoas, você tem privilégios, porque você faz parte da maior família desse mundo, que não é a da Silva nem dos Santos, é a família de Jesus Cristo, parte dessa família. Essa família, ela te dá um novo nome, ela te dá um novo sangue, ela te dá também uma nova aparência. E essa aparência vem na eternidade, quando nós receberemos como filhos um corpo glorificado e nós teremos uma nova aparência, mas também nos compete nesse plano ter uma aparência de quem serve a Jesus, de quem é filho de Deus. Nessa aparência não cabe certas coisas. Nessa aparência não cabe em nós, sabe o que? O rosto triste. Cabe qualquer cor de cabelo, qualquer acessório no seu pescoço, nas suas orelhas, na sua cabeça, mas no seu rosto não cabe mais a tristeza. Não cabe a aparência do medo. Essa família, ela te obriga. Tu já viu o Estevão, o Benjamin, o meu pai? Vai dizer que não é da mesma família? A Jéssica, a Joana virou fábrica agora de gerar, porque a pequenininha da Joana tá vindo na cara da Jéssica. É tudo.
Só eu que acho que fui trocada na maternidade, que eu não vi a cara do pai. Mas o meu filho veio, o clonezinho daqui para baixo do meu pai. Então acho que eu não fui trocada na maternidade. Mas está vendo como a família se parece? Essa família, ela se parece com coragem, com ousadia. Essa família se parece com alegria. Essa família, ela se parece com salvação. Essa família, ela tem o caráter do pai dessa família, que é Deus. E as atribuições do caráter de Deus é o amor, porque ele fala: eu sou o amor, eu não tenho amor, eu sou o amor. Então essa família se parece com olhos de amor, misericórdia, perdão, compaixão. Nós temos uma aparência a sustentar, porque nós somos de uma família. Essa família, ela tem acessos à herança de Deus. Uma herança que nós vamos viver sim, nesse plano, situações que nós vamos viver nesse plano, mas uma herança muito maior que nos espera no céu. Amém? Na eternidade, nós como família de Deus, nós não vamos ficar parados, adorando, orando, cantando louvores bonitos. Nós vamos trabalhar, vocês sabiam disso? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que são os seus filhos, os filhos de Deus, nós subiremos com Ele, nós reinaremos com Ele. O rei, o grande rei, aquele que é rei dos reis, aquele que é senhor dos senhores, ele não vai ficar reinando com toda a criação dele, mas ele vai reinar com os filhos. Então toda essa jornada que nós estamos vivendo hoje é para saber quem você vai ser no reino de Deus. Não quem você vai ser nessa terra, nem que legado você vai deixar para as próximas gerações. Isso é pensar com uma mente terrena, mas pensar com uma mente do alto é pensar em coisas que apontam para a eternidade. E na eternidade nós reinaremos com Deus. E o Senhor, Ele está vendo como é a tua habilidade de lidar com pessoas. Ele está vendo como é a tua habilidade de lidar com problemas. Ele está vendo se tu é corajoso, se tu não é corajoso. Ele está vendo se você é ousado ou deixa de ser ousado. Tudo Ele está vendo. Ele está vendo se você sorri para a pessoa que está te atendendo no caixa. Ele está vendo se você se torna chato com seus filhos, com a tua esposa ou com o teu marido. Tudo que você está fazendo, Ele está vendo. Ele está vendo se você está prestando atenção ou se a sua mente está divagando aqui dentro. Porque tudo que nós estamos fazendo, não interessa se seja a menor coisa ou a maior coisa, tudo Deus está nos avaliando. E Ele vai nos posicionar dentro do reino dEle na eternidade, aonde nós reinaremos e o que nós faremos, qual será a nossa função. Porque Ele vai atribuir funções aos filhos e não a qualquer pessoa. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todo mundo foi chamado para ser filho. Muitos de nós seremos filhos, mas poucos serão escolhidos para reinar. Talvez você faça parte de um reino na eternidade, mas você não reinará, porque Deus te confia coisas nesse plano e depois Ele não pode mais confiar na tua mão, Ele tem que retirar da tua mão, conceder para o outro, porque a obra dele não vai parar, aquilo que Ele tem que fazer não vai parar. E quando eu não dou conta de algo, o Senhor tira isso de mim e coloca na mão de outra pessoa, porque aquilo que Ele tem para fazer vai acontecer, aquilo que precisa ser feito nessa terra. A propagação da palavra, do evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu para os filhos. E aí eu quero te dizer algo, se você não fizer, não tem problema. Não tem problema para Deus e para o reino dele, mas tem um problema para ti, tá? Mas eu não vou entrar nisso hoje. Mas o reino dele e tudo aquilo que compete ao corpo, à família, à igreja e aquilo que precisa ser feito, vai ser feito. O Senhor vai levantar outras pessoas. Mas se você foi chamado, se levante e se torne como um escolhido, se comporte como um escolhido. Amém? Vou tirar esse casaco aqui que é muito grosso para quem está falando. Estragou todo o meu look, que agora eu não estou mais brilhante. Eu estou muito básica de novo. O brilho do rosto de Jesus agora vai refletir. Deu.
Glória a Deus, abre a tua palavra comigo lá em Efésios 2:19. Abre ali comigo, Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, não somos mais forasteiros, estrangeiros, mas agora nós nos tornamos membros dessa grande família. Agora abra comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. A igreja, ela foi chamada para ser a família de Deus, e eu vou mostrar para vocês. Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devem agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Esse lugar, essa reunião que nós fazemos, em outros lugares estão sendo feitos da mesma forma, com outros membros, com outros pastores, com outros filhos do Senhor. Nós somos chamados para ser coluna e alicerce da verdade na terra. Por isso que é muito importante quando em uma cidade tem uma igreja instituída, de forma clara, uma visão clara e legítima. Porque nós somos a família de Deus instituída. E essas 4 paredes, elas recebem, elas acolhem as pessoas, mas a igreja, o corpo, nós somos a família, nós somos os filhos. E aonde a gente se reunir, nós estamos manifestando a verdade através de nós sendo coluna e alicerce. Amém? Na Bíblia, o Senhor começa lá em Gênesis falando de toda a sua criação. Ele começa contando como ele fez a terra, depois os animais, depois ele coloca Adão, mas de repente ele vê que Adão está sozinho e ele fala: não é bom que o homem fique só. E aí Deus faz alguém para ajudar o homem. Olha para a pessoa que está do teu lado, mesmo essa pessoa não sendo seu cônjuge, e diga assim: não é bom que eu fique só. Por isso que Deus fez essa pessoa que está do teu lado hoje. Porque Deus não te fez para ficar sozinho. Deus não te fez para ser um santo solitário. Um crente que vive isolado. Uma pessoa que cultua a Deus na live das igrejas. Deus não te fez para ser um ser humano sozinho, porque eu vou te contar, para vir para o mundo, para ir embora dele, nós vamos precisar de gente. Alguém para fazer o parto, para carregar nós na barriga, toda aquela função que aconteceu. E depois alguém para carregar o caixão e enterrar a gente no lugar apropriado. Nós vamos depender de gente, tanto para vir, quanto para permanecer, e quanto para voltar da onde nós viemos. Então Deus não te fez para ser sozinho. Sabe, essa semana eu estava na academia e minha personal estava junto com uma outra menina, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre pets, sobre animais. E aí as duas olharam e falaram assim: tá, Dedé, tu que é uma mulher assim refinada, sofisticada, o que tu pensa sobre animais? Sobre pets? Falei: cara, não gosto de animal, eu gosto de gente. Como assim? Não, eu gosto dos meus bichinhos. Eu tenho 6 vacas, 2 cachorros. Eu gosto deles. Mas assim, eu passaria a minha vida toda sem ter um pet. Porque eu gosto de pessoa. E elas começaram a rir. Daí elas falaram assim: ó, se tu falar isso, vai ser cancelada. Eu falei: não vou ser cancelada. Porque eu gosto de gente. Gente, bichinho dá trabalho. Gente também dá, mas pelo menos pro básico as pessoas se viram, né? Ir no banheiro sozinha, o cachorro tu vai ter que ir lá limpar. Não gosto dessas coisas. Por isso que eu tenho meus 2 cachorros lá no sítio e não quero cachorro dentro de casa. Porque eu não sei, eu prefiro gente, eu prefiro meus filhos, eu prefiro meu marido.
E a gente começou a rir. E aí ela me apersonou e falou pra mim: Dedé, mas a maioria das pessoas ultimamente estão preferindo os animais. Preferem os animais porque não entenderam o seu propósito, o seu chamado na terra. Porque nós precisamos das pessoas umas das outras. Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez é necessário. Não estou dizendo que os animais não são necessários. Os animais são maravilhosos, super necessários para combinar todo esse ecossistema perfeito que Deus fez na terra. Mas eu estou falando da minha preferência dentro da minha casa. Eu gosto de conviver com pessoas na minha casa. Vocês entenderam isso? Por isso que o Rambo e o Thor não podem entrar dentro de casa. E eu falo, se soltar e eles entrar, vocês vão limpar. Porque o Rambo não entendeu que ele não é um pet. Ele não entendeu que ele é um pastor alemão ainda. E ele entra dentro de casa. E ele entra dentro dos quartos se deixar. E aí, às vezes, eu tenho que fechar tudo. Mas se eu falar para o Abel, não entra em tal lugar, ele não vai entrar. Porque é uma pessoa, entenderam? Vocês me entenderam? Entenderam? Então tá bom. Da mesma forma que eu não faria mal para nenhum animalzinho, eu também não faço mal para nenhuma pessoa. Vocês também entenderam isso? Porque eu prefiro as pessoas. Eu prefiro conviver com pessoas dentro da minha casa. Eu prefiro as pessoas. Eu não fui chamada para ser sozinha. Eu fui chamada para ter um relacionamento pessoal com Deus, mas não particular. Eu fui chamada para ter um relacionamento com cada um de vocês. E agora a gente vai entrar na parte do corpo. Vocês entenderam já a parte do conceito família? Entenderam por que a gente fala sobre família? Entenderam por que a gente fala que a igreja é uma família? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que fomos chamados para ser família. Amém? E lá em Romanos 12, versículo 4 e 5. Vamos ver se eu abro aqui. Cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. E aí, vamos lá comigo para análise dessa palavra. Nós somos membros do corpo de quem? De Cristo, Jesus Cristo. Ele veio na terra, entregou a sua vida por nós, viveu a vida que nós deveríamos viver, exatamente no modelo perfeito que o ser humano pode viver. Ele morreu numa cruz por nossos pecados e hoje nós somos partes do corpo de Cristo. E cada um de nós, aqui o apóstolo está falando, cada um de nós tem uma função nesse corpo. A mão, ela tem a mesma função que o pé, gente? Não. O joelho tem a mesma função que o cotovelo? É parecido, mas não é a mesma. É que curva, entendeu? Eu não sei, a médica da família é a Jéssica. Os olhos têm a mesma função que a boca? Então, cada um de nós tem uma função nesse corpo. Combinado? Entenderam isso? Entenderam essa parte? Agora vamos para outra parte desse corpo. Vamos entender uma coisa. Um dedo, ele pode ficar... Vamos supor que alguém aqui passe por um acidente e a pessoa perca um dedo, o dedinho, sei lá, o minguinho do pé. Vamos pensar no minguinho do pé. O doutor pode pensar na brilhante ideia inovadora dele em conectar o dedinho aqui na cabeça, na testa de uma pessoa? Não, impossível. Não tem como conectar um membro em algo que ele não foi chamado para fazer, não foi chamado para estar ali, não foi chamado para se conectar na testa. Concordam comigo? Não tem como, na nossa brilhante inovação da terra, do ser humano, a gente sair conectando membros do nosso corpo de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe uma ordem para esse corpo funcionar perfeitamente. E da mesma forma, o quanto que é importante nós entendemos que nós somos um membro e o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. A palavra chama assim, Jesus Cristo é o cabeça desse corpo.
Então esse corpo ele é governado por Cristo, mas esse corpo tem que ser conectado de forma perfeita. Cada dedo conectado na sua mão, a mão no antebraço, no braço, não sei qual que é qual, o cotovelo, o ombro, e assim está conectado aqui no colo, e daí tem o pescoço, e aí tem a cabeça. Vocês concordam comigo? Da mesma forma, se eu sou o ombro nessa igreja hoje, vamos supor que eu seja um ombro. E aí tem a tia Garete. A tia Garete é o dedinho. Para eu chegar até a tia Garete e a tia Garete chegar até mim, eu preciso ter todas essas conexões. E essas conexões vai depender da Lídia, do Danilo, do Mauro, do Estevão. Por isso você faz falta quando você não está aqui. Por isso você que é membro desse corpo, você faz falta quando você não está aqui. Por isso que a gente organiza programações aqui dentro desse corpo, dessa igreja, dessa família, para te atrair, para que você fique aqui dentro, porque você faz falta quando você não está. Repete assim comigo: eu faço falta no corpo quando eu não estou. Presta atenção comigo. Assim como o minguinho não pode estar grudado na cabeça, mas ele está conectado no corpo, porque ele está conectado lá no pé. Da mesma forma, se você não está aqui, alguém também começa a parar de vir. Tem pessoas aqui que eu tenho uma conexão forte, mas tem pessoas aqui que eu não tenho uma conexão tão forte. Mas elas têm uma conexão mais forte com o Mauro. Elas têm talvez uma conexão mais forte com a Diva. Tem pessoas que eu só conheci aqui dentro porque a Diva me apresentou. Vocês conseguem entender a importância que nós temos no corpo? A importância que você, membro, tem dentro desse corpo, desse organismo vivo. Por isso que Jesus, ele olha para isso não como uma organização, mas sim como um corpo funcional, um organismo vivo. E aí eu quero chamar a atenção de você, porque todos nós somos importantes. Pois cada membro se conecta com outro membro e toda essa rede gera o organismo vivo do corpo de Cristo. E um membro que não está ligado em nenhum corpo ou não está ligado num corpo, ele é um membro decepado. Um dedinho que não está conectado mais no meu corpo, ele é o quê? Ele é um membro decepado. O corpo, ele continua funcionando de uma forma, mas ele sente falta, concordam comigo? Quando a gente olha uma situação de uma pessoa que está faltando um membro do corpo dela, a gente olha aquela situação e a gente pensa, poxa, não é legal isso, não é legal essa situação dessa pessoa, está faltando algo ali. E é tão triste. Da mesma forma, se você é uma pessoa que está desconectada ao corpo de Cristo, é muito ruim. Mas eu vou te dizer, é pior para o membro do que para o próprio corpo. Porque o próprio Cristo, ele organiza para que haja substituição daquilo que precisa. Mas aquele membro, ele começa a passar por uma morte espiritual. Porque um membro sozinho não pode fazer nada. Um dedo sozinho, decepado. Quero contar uma coisa da profissão da minha irmã. Às vezes ela tem que decepar certos membros. E é muito difícil. E teve um episódio que me chamou muito a atenção, quando a Jéssica estava grávida. E tinha um membro de um rapaz, e aquilo lá começou a ficar escuro, começou a ficar preto, começou a ficar feio. E ela teve que fazer a amputação daquilo. E para ela foi horrível, ela estava gestante, foi terrível. E eu começo a avaliar isso, eu olho para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus, eu fico pensando como é ruim quando uma pessoa não está aqui, mas precisava tirar aquilo, porque senão o corpo todo ia padecer. Porque aquilo ali já não tinha mais utilidade para aquele corpo, mas sim estava adoecendo todo o corpo. Então eu quero chamar toda essa atenção de vocês, trazendo algo
bem específico para que você entenda. Você é um membro muito importante e você precisa estar conectado nos outros membros desse corpo para que esse corpo funcione de forma perfeita. Para que esse corpo funcione de uma forma de um organismo vivo. E não apenas um membro decepado, porque esse membro decepado, ele fica paralisado e ele morre. Então, quando você começa a ter irregularidades e inconstância para vir para o culto, para participar de uma programação da igreja, você começa a se tornar um membro doente. Poucos tempos depois, você vai se tornar alguém que o corpo começa a rejeitar, porque você começou a adoecer. E aí você vai começando a se paralisar e morre. E aí você é decepado, mas você se colocou nessa situação. Quantos entendem o que eu estou falando? O maior sinal de uma morte espiritual, de uma família, de uma casa, de uma pessoa, para mim, é quando essa pessoa é inconstante em participar da reunião da família. Quando existe uma reunião da família e essa pessoa não vem, não comparece, não dá satisfação, essa pessoa não se importa, ela está tendo uma morte devagarzinha espiritual. Que o inimigo vem semeando e vem dizendo: você já é salvo, você já é filho, você já faz parte do corpo de Cristo. Vai no culto da ceia, não tem problema. Mas sabe o que acontece quando um membro não está? Ninguém pode contar com ele. Não veio, não apareceu. Mas daí quando ele aparece, ele quer que tudo esteja garantido, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um membro aparece no culto. E aí, de repente, ele quer que o Jeremias esteja na bateria. Ou que a gente dê um jeito de ter um baterista no culto. Ele quer alguém tocando no teclado e cantando bonito de preferência. Ele quer que tenha alguém pregando uma palavra boa, bonita, da Bíblia, alguma coisa interessante, alguma coisa com base. Alguém que tenha estudado sobre aquilo. Concordam comigo que quando a gente vem para o culto, a gente vem com essa expectativa? Ele quer que todo mundo que está aqui em cima garanta alguma coisa para ele. As professoras da escola garantam que elas vão cuidar daquelas abençoadas crianças que ficam tocando terror o culto todo. Pelo menos eu quero. Me ajuda, né? Ele quer que tenha água no bebedouro, ele quer que o banheiro esteja limpo, que a cadeira esteja confortável, que o ar-condicionado funcione, que a luz esteja acesa. Ele está aqui e ele vem. Mas ele não vem para a igreja para participar do corpo e da família, ele vem como um consumidor de uma loja. Não como um membro do corpo, mas como um cliente desse corpo. Um cliente. Ele não serve a igreja, ele usa a igreja. Ele não é filho, mas ele usa o Filho de Deus quando ele precisa de um milagre. E eu estou falando isso, amados, por favor me entenda, eu não quero puxar a tua orelha, mas se tu está sentindo isso, se está doendo, é porque está servindo, tá? Se dói em alguém, é porque está te servindo aquilo, é porque o Espírito Santo está tocando. Se não dói, é porque tu está, de dedinho para cima. Aí eu vou dar um outro exemplo desse filho que aceitou Jesus, que confia no Senhor. Ele começa a entender que ele pode visitar muitas igrejas, muitos corpos, muitas famílias, mas nenhum lugar, nenhum pastor pode contar com ele. Porque vocês concordam comigo que alguém que aparece só às vezes, a gente pode contar com essa pessoa para cuidar das crianças? Não sei que culto que a pessoa vai vir. Vocês concordam comigo que esse filho que só frequenta às vezes uma casa, vai na outra família, vem não sei o quê, a gente pode contar com essas pessoas? Não pode, a gente não sabe se a pessoa vai vir. A gente não pode contar se a gente precisa de um músico, a gente não pode contar com essa pessoa, porque ela não aparece, ela só aparece quando está na telha. Aí ela não vem aqui com frequência. Também não vai lá na outra, lá com frequência, lá no outro pastor que é nosso amigo.
Daí não vai ali do lado, que tem outra igreja que também não vai com frequência, vai só quando quer. E assim ela vai. E ela acha que está tudo certo. Só que esse tipo de comportamento não é comportamento de membro, não é comportamento de filho. Eu vou te contar de quem é esse tipo de comportamento. É de vírus. Está em todos os corpos. Aquele gripão, H1N1, Covid-19. Está em tudo quanto é lugar. Qualquer porta que abre na igreja, não, estou em todas. Mas ninguém pode contar contigo, né? Está em toda igreja, mas se uma igreja quiser contar contigo, não pode contar contigo, porque tu não escolheu uma família para conviver. Às vezes você não escolheu uma família para conviver, porque é difícil conviver em família. Sabe, a gente está, nós 4 em família, às vezes é difícil, hoje de manhã estava difícil. Porque o Mauro queria que eu sentava, daí quando eu sentava ele levantava para cozinhar. Daí quando ele sentava, depois que ele ajeitava a comida, eu me levantava para tirar o lixo. Aí uma hora a gente já estava assim, ó, saindo faísca na nossa conversa. Porque é difícil viver família. É difícil estar aqui dentro. Todo domingo antes de começar o culto, eu vou lá na Kézia, no Manassés. E aí a gente senta e conversa, e aí ela passa o feedback do que aconteceu naquela semana, na programação. Kézia, como é que tá os inscritos? O pessoal demora para se inscrever, não sei o quê, nananã, nananã. E ali a gente começa a viver os desafios da família, os desafios, como é difícil viver família, vocês concordam comigo? Talvez assim, vamos fingir que não é aqui, tá? Nem na família de vocês, na família do vizinho de vocês percebem que não é fácil. Ou na igreja de outra pessoa, vamos fingir que aqui não é um problema. Mas a gente tem problema em todos os lugares, em qualquer convivência. Porque um organismo vivo, ele tem manutenções, concorda comigo? Eu tô com os 2 dedos aqui, ó, lenhado. De água gelada, de mexer com coisa e lenha e não sei mais o que. E aí tem manutenção esse corpo. Esse corpo precisa ser cuidado. Mas é dentro desse corpo que a gente começa a criar musculatura e a gente começa a entender como lidar uns com os outros. E daqui a pouco eu, como ombro, não posso falar com o Mauro, que é o cotovelo. Tem que chamar o braço, antebraço, não sei o que é isso aqui. Daqui a pouco é isso. Daqui a pouco eu, como ombro, não posso falar com o dedinho, que é a Ana, que é a Carol. Eu tenho que chamar quem? Alguém que está mais ligado lá no pé para conversar com as duas, porque a gente é membro do mesmo corpo. E a gente não pode se adoecer, não me adoece. E a gente começa a cuidar desse corpo, porque esse corpo, ele é muito importante, ele é o corpo de Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma parte dessa palavra, que a igreja como um corpo, se eu não estou conectada, se eu não estou participando, eu perco o meu propósito, e eu não consigo muitas vezes compartilhar de uma igreja local e participar. Mas é conectada numa igreja local que eu consigo entender qual é o meu chamado e o que eu tenho que fazer e quem eu sou nesse membro. Eu não me comporto mais como um vírus, mas sim como um membro. E hoje o nosso convite, o meu convite aqui como pastora dessa casa, é te chamar para ser um membro de verdade. Para ser alguém que participa de verdade. Que quando tem jantar dos casais, você aparece. Quando tem torcida organizada para o Brasil jogar contra a Escócia, você aparece. Quando tem uma oportunidade de estarmos com a família de Cristo reunida, você aparece. Sabe por quê? Essa família do sangue de Jesus que Ele derramou na cruz, ela é mais importante que a nossa família natural. Porque é com essas pessoas que a gente vai passar a eternidade. Se as pessoas que são a nossa família natural não entenderem isso, a gente não vai passar a eternidade com elas. Mas eu vou passar a eternidade com vocês que estão aqui dentro. Talvez eu não vou passar a eternidade com as minhas primas. Algumas aceitaram Jesus, outras não. Mas eu vou passar a eternidade com vocês que estão aqui dentro. Eu vou reinar com vocês que estão aqui dentro. E a partir do momento que eu entender isso, eu vou aprender a como lidar com você. E lá na eternidade, a gente vai estar, lidando bem uns com os outros. A gente vai estar sabendo, mas todo mundo vai ser perfeito lá. Eu acho, eu não sei ainda. Eu só sei que aqui é um teste. E eu vou dar o meu melhor aqui dentro.
Porque lá na frente, eu quero ter uma posição bem legal. Eu quero ter uma das maiores posições que eu puder ter. Eu não sei se Deus vai me dar. Então, se Deus vai dar para outras pessoas, mas o meu melhor eu vou entregar aqui nessa terra. Porque eu sei que eu estou sendo avaliada. Eu vou ser o melhor membro desse corpo que eu puder ser, porque eu sei que eu estou sendo avaliada, porque esse corpo é importante, porque se eu falo que eu amo Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo, como eu não vou amar o restante do corpo? Como é que eu posso ter problema com outro membro do corpo de Cristo, dizendo que eu amo Cristo, mas eu não gosto da pessoa que está sentada do outro lado da igreja? Como que eu vou dizer que eu sou uma pessoa, membro do corpo de Cristo, que amo Jesus Cristo, mas tenho problema com os outros membros desse corpo? Ou como alguém pode dizer, eu não acredito e não confio em pessoas que amam Jesus e não amam a noiva, que não amam a igreja, que não amam a família, que não amam estar aqui? Eu não posso contar com esse tipo de pessoa. Eu não posso contar com uma família ou com pessoas que se dizem ser de uma família, mas que não comparecem na família. Afinal, a gente não pode confiar, não pode acreditar, não pode contar com essas pessoas. Você não poderia contar comigo se eu não estivesse aqui. Mas quando eu estou aqui, você sabe que você pode contar comigo. Concordam? Entendem? Então, cuidado com o seu declínio espiritual. Não deixe o inimigo semear contenda na sua cabeça contra outros membros. Não deixe o inimigo semear na sua cabeça confusões. Não deixe o inimigo semear dizendo a preguiça. Tá frio, tá chuva. Tem outra programação, vai ter não sei o quê. E aí você vai começando a se contaminar. E esse vírus vai entrando. E você vai se tornando uma pessoa desigrejada. Uma pessoa longe da família da fé. O não comparecimento à família de Deus, não frequenta a casa de Deus, ou ele começa a frequentar um monte de lugar, não se comporta mais como um membro do corpo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Um cristão sem igreja é uma criança sem família, um membro decepado, uma ovelha sem rebanho. E agora eu quero entrar para a parte final dessa palavra. Eu quero te dizer que Deus ele tem um compromisso muito grande com a igreja dele. Ele está tendo uma conversa com Pedro. E de repente Pedro olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus devolve para Pedro dizendo assim: Pedro, você é uma pedra. E sobre ela eu vou edificar a minha igreja. E olha a segunda parte dessa conversa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem não está em igreja nenhuma está desprotegido. Se você não está numa igreja, se você não está congregando, se você está vivendo uma vida, você está longe do corpo, longe da família, você está desprotegido. Porque as portas do inferno não vão prevalecer não contra os filhos. Olha o que Jesus disse, gente. Jesus não fala para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra os meus filhos. A palavra de Deus diz lá em Mateus, você pode abrir a Bíblia lá, Mateus 16, 18 e 20. A palavra de Deus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, eclésia. E hoje de manhã a gente conversava, a gente falava, comentava sobre a igreja, sobre as fases que nós já passamos, sobre as jornadas quem nós já encontramos nesse corpo, quem já saiu desse corpo, quem já se tornou membro decepado, ou se agregou em outro corpo ali, ou fica pingando de corpo em corpo, e ninguém pode contar de verdade com essa pessoa. E a gente conversava sobre isso e a gente falou: mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então seja a igreja. Seja da família. Começa a agir como membro. Começa a agir como um filho. Começa a agir como alguém que entende isso. Isso vai requerer de você constância, disciplina. Eu vou falar, a parte mais fácil é vir no culto todo domingo e participar das programações da igreja. Porque a parte mais difícil é conviver uns com os outros.
mas é a parte mais saudável, é a parte onde a gente mais se desenvolve, é a parte onde mais nós somos abençoados, porque tem privilégio para quem é filho, tem privilégio para quem é membro, tem bênção separada diferente. Eu sei, eu tenho muita consciência da vida que eu tenho hoje, da família que eu tenho hoje, de todas as coisas que eu vivo hoje, tem total impacto na minha constância, na minha fé. Eu sempre fui constante na minha busca no Senhor, mas não só no secreto. Eu sempre fui constante aqui dentro. Eu sempre servi uns aos outros. Eu sempre vivi o serviço da igreja. E tudo aquilo que eu deposito aqui dentro, o Senhor me entrega muito mais em outras áreas da minha vida. E eu comecei a dedicar minha vida cada vez mais, e cada vez mais o Senhor foi me dando habilidade. Até que uma hora eu cheguei e conversei com Deus e falei: Deus, e se eu só fizesse tal coisa na minha vida? E Deus olha para mim e fala assim: não, Débora, eu te dei a habilidade de com uma mão você carrega uma espada e na outra você constrói muros. Você vai continuar fazendo as duas coisas, porque eu te dei dupla habilidade, ambidestria. E quanto mais eu me dedico para esse corpo, mais as janelas dos céus começam a se abrir, porque tem privilégio para quem é filho. Tem coisas diferentes para quem é membro, para quem se comporta dessa forma. Aleluia. Para a gente encerrar nessa noite, eu quero fazer um ato profético. Amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Você vai dar a mão. Nós vamos fechar os corredores, nós vamos tentar fechar tudo aqui, ó. O pessoal de lá vai fazer tipo uma bagunça organizada nossa aqui da família.